pessoal, mais um episódio de podcast. Estamos aqui hoje com o Isaac, nosso especialista aqui em segurança do trabalho, o Rodrigo e a Renata. Rodrigo, fala um pouquinho da sua história pra gente, fala quem é o Rodrigo pra nós, por favor. Bom, Geraldo, tudo bem a todos? Eu sou o Rodrigo, sou técnico de segurança, né? 17 anos de atuação na área, sou formado em técnico de enfermagem, sou especialista em trabalho à altura, supervisor de trabalho à altura, tenho certificação acesso por corda nível 1, sou multiplicador de trabalho à altura, multiplicador de espaço confinado. Já atuei em vários ramos aí da atividade profissional, construção civil, construção habitacional, indústria cimenteira, metalurgia, né? Tenho formação de gestão de segurança privada e estou cursando engenharia ambiental. Renata, fala um pouquinho de você pra gente, por favor. Prazer. Pessoal, obrigado pelo convite. Bom, eu sou engenheira civil, né, de formação, de graduação, depois fiz pós-graduação em segurança do trabalho. Trabalhei bastante tempo, depois fiz gestão de pessoas, assim, porque meu foco sempre foi em pessoas, né, trabalhar com pessoas. Depois fui tentar entender um pouco sobre como é o funcionamento das pessoas, então fui para a área de psicanálise, para a área de TCC, né, que é terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais, para entender o comportamento. E assim, são vários treinamentos que eu venho fazendo para estar mais capaz para entender, né, essa parte do ser humano. E por isso a NR1 hoje veio, né, e a bagagem, né, que eu tenho para entender como que a gente vai lidar com tudo isso é uma busca constante. Mas assim, profissionalmente já passei por várias indústrias, multinacional, área de obra civil, transporte, metalurgia, siderurgia, fundição. E o que eu tenho para falar disso tudo é que foi maravilhoso, porque me deu uma bagagem maravilhosa, né? E uma diversificação muito boa para eu poder entender. E hoje, um profissional que, assim, tenta contribuir, né, com todas essas variáveis e dificuldades que nós temos aí, né, para trazer o melhor para que as pessoas não se acidentem e voltem bem para casa, que é o principal, né? Legal. Rodrigo, hoje a gente quer explorar um pouco aqui o acesso por corda. A gente sabe que você tem uma expertise nisso. Tem diferença da NR35 para o acesso por corda? Tem sim. A NR35 é uma norma que permite ao profissional estar em determinado ponto. O acesso por corda, ele já é uma certificação que por si só já é diferente, né? Que permite o profissional a executar certos tipos de trabalho que a NR35 por si só não dá, não consegue fazer. Só a NR35 não habilita esse profissional a estar ou a executar algum tipo de trabalho que o acesso por corda permite. O acesso por corda é uma certificação dentro do NR35 que tem 3 níveis, né? N1, nível 1, nível 2 e nível 3, onde o nível 3 é o maior nível, não tem, né, nenhum nível acima, e ele passa a ser o supervisor, o responsável pela equipe, o responsável pelo procedimento, inclusive por resgate, né? Então essa é a diferença básica entre a NR35, que é uma norma permissiva, vamos falar assim, uma condicionante, e a certificação, que é uma obrigatoriedade para executar determinados tipos de trabalho de alpinismo. Você tem algum exemplo prático assim das diferenças, alguma coisa assim que possa ser... Porque hoje na NR35 a gente coloca o cinto, né, e executa o trabalho com cinto. Tem outros meios também de acessar a altura através de balancinho, de cadeirinha. O acesso por corda seria uma mobilidade com a corda, onde você pode acessar vários lugares? Na verdade, o acesso por corda ele surgiu da necessidade do profissional estar ou progredir para algum ponto que não seja capaz ou não seja viável outro tipo de equipamento ou outro tipo de procedimento. Então, isso fez com que a certificação, por si só, trabalhasse, inclusive, equipamentos voltados para acesso por corda. Coisa que a NR35, ela até cita, ela até utiliza parte desses equipamentos. Exemplo, hoje a gente tem cintos variados, né, com o uso de mosquetão, mas o mosquetão é um dos equipamentos para ancoragem, para conexão, que é amplamente utilizado, inclusive vários modelos para acesso por corda, né? Então, o acesso por corda, além de procedimento diferenciado,
ele tem equipamentos específicos para serem utilizados, coisa que a NR35 por si só não tem. Você acha que a mentalidade da pessoa que faz o acesso por corda, ela é diferente de um trabalhador normal que faz a NR35? Totalmente. Totalmente. A certificação ela veio para criar procedimento, ela veio para criar profissionais. Ela atua no sentido de desenvolver habilidades ou conservar algum tipo de habilidade ou comportamento que exigem que para ser executado o acesso por corda, o profissional ele tem que desenvolver. Né? Então, por exemplo, a NR35 ela é muito vasta. Você tem andaime, você tem plataforma elevatória, que hoje é PEMT, né? Plataforma elevatória. Móvel de trabalho. Móvel de trabalho. Você tem escada, né? Escada, né? Você tem periferias de laje, você tem fossos, por exemplo. Então, ali você tem uma variedade de situações que o profissional fica exposto. Mas ele é meio que passivo, né? Sim. O acesso por corda, ele além de progredir, ele vai criar esses acessos. Então, traz uma diferença de equipamento, procedimento e normativa, né? É totalmente diferente. E as pessoas que estão envolvidas com acesso por corda, ela tem que ter, ela tem que ser desenvolvida, a norma vem desenvolvendo esse pessoal para que eles entendam a gravidade, a complexidade, né, de se trabalhar por acesso por corda. Isso a gente está falando desde um prédio de, 6 andares a um prédio de 100 andares. Desde uma plataforma de petróleo a um navio, a uma entrada dentro de equipamentos, por exemplo, de uma torre de ciclone de fábrica de cimento. Né? Então, exige dele a IRATA, né? Vamos colocar a IRATA, vamos colocar o acesso por corda, ela vem trazer uma forma de pensar diferente. Uma preparação diferente. O IRATA vem antes da NR35, né? A NR35 ela foi consolidada no Brasil em 2012, né? O IRATA é anterior a ele? Internacional, sim. A internacional, sim, né? Só que depois a norma, ela trouxe, até que demorou muito, né? Mas ela trouxe para o anexo 1, para dentro da NR35. Na verdade, o acesso por corda, até o próprio IRATA tem IRATA Brasil, sim, e IRATA Internacional. Mas os padrões é todo internacional, porque a certificação é a mesma. A diferença é que quando alguém vai escolher ou vai mirar o mercado de trabalho, por exemplo, geralmente a mais famosa, a mais difundida, né, é IRATA. Mas nós temos a ANEAC, nós temos a ABEND, né? É claro que são associações, vamos falar dessa forma, com focos diferentes, né? Então, por exemplo, a IRATA, ela é para procedimento, pessoal que vai trabalhar offshore, por exemplo, né? Petróleo, por exemplo. A ABEND é mais para... tem uma vertente muito forte com relação a ensaios não destrutivos, a medições, né? A ANEAC também tem outras questões aí. Então, cada associação tem um foco diferente, né? Apesar de compartilhar do mesmo padrão operacional de certificação, muda pouca coisa, mas cada uma tem uma atuação muito diferente aí no mercado. Um atendimento específico, né? Pela sua experiência, a gente sabe que você trabalhou muito em cimenteira, né? Então você já teve diversas experiências. Já precisou desse tipo de trabalho de acesso por corda dentro da cimenteira? Então, hoje em dia é muito comum você se deparar com esse tipo de necessidade desse tipo de trabalho, né? Antigamente, ao longo do tempo, a plasticidade, né, vamos falar assim, a versatilidade desse tipo de trabalho, ele economiza tempo, economiza... ele economiza tempo, ele economiza... Questão de peso. Não é nem questão de peso. Por exemplo, assim, o tempo que vai gastar para montar um andaime. Os recursos, de forma geral, vão ser mais dinâmicos. Eu acho que sim. Então, isso fez com que cada vez mais o acesso por corda acessasse as fábricas. Por exemplo, mais espaço. Ensaio não destrutivo, por exemplo. Antigamente, vamos lá pegar um forno rotativo, aliança do forno. Aí você vai fazer end lá. Os caras têm que montar andaime da base até chegar lá no topo da... exatamente. E acabou, fez o ensaio, desmonta, desloca para o outro anel. Fora a característica do trabalho. Então, por exemplo, eu tenho que fazer
o giro do forno para o pessoal fazer o mapeamento completo, né, da aliança. Às vezes o andaime, dependendo do jeito que monta, Vai ter que desmontar. é burocrático, demora um tempo. entende, tal. E levando em conta a segurança das pessoas que vão executar. Porque o acesso por corda, ele, além de montar a estrutura, ele tem os níveis que vão garantir o procedimento operacional, vai garantir o nível de segurança que se exige dentro daquele patamar, e cada vez mais se utiliza dessa mão de obra para atividade de rotina. Exemplo, grandes paradas de forno, por exemplo. É muito comum o pessoal de acesso por corda entrar para fazer a limpeza dos dutos, dos ciclones, por exemplo. Para que evite queda de colagem, acidentes não programados, né? Assim, algum tipo de acidente que no decorrer, né? Todo mundo acha que estava ok, exatamente, acha que estava ok, mas não estava ok. Tem mais mobilidade, né? Consegue fazer com mais mobilidade, mais... É isso, versatilidade mesmo, né? Aí, como a Renata falou, a velocidade de entrega, é né? mais flexível para a realidade que tem. Então, ao invés de ter uma estrutura mais fixa, mais fácil, você adapta, ganha tempo, diminui a quantidade de recursos, garante a segurança porque tem essa possibilidade de adequar de acordo com a realidade. Mas tem uma questão. Não quer dizer que os outros modelos de trabalho percam espaço dentro disso, tá? Então, por exemplo, andaime é muito utilizado ainda. Exato, muito viável. Exato. O pessoal usa muito cadeirinha também, né? Com balancinho para tentar... Meio, só que fica meio travado, né? Cadeirinha fica briga, posicionado, né? Fica numa posição só e não consegue mobilidade ali para poder fazer o mesmo trabalho que o acesso por corda faz. Mas é um meio ali também de descer. Diminui os recursos, né? Ele engessa um pouco, né? Isso, essa é a questão. E você, Renata, que já teve muito na indústria, a gente sabe que você foi uma engenheira de segurança de uma empresa grande aí durante 12 anos. Utilizava muito acesso por corda lá também? Alguns trabalhos sim, outros a gente preferiu fazer estrutura fixa, né? Então já tem toda uma outra forma de fazer, de realizar as atividades, e também, mas assim, uma estrutura dentro de um projeto de engenharia, né? Então, que foi colocado, mas o risco é o mesmo, né? E o importante disso tudo são as pessoas estarem realmente preparadas para qualquer tipo de ambiente, seja por acesso por corda, dependendo da atividade que vai realizar, ou seja, por outros tipos de dispositivo de segurança. Mas o risco é o mesmo. Então, assim, a questão é a gente trabalhar mesmo com as pessoas, porque o que eu falei com vocês antes, né? Eu acho que a principal segurança que a gente tem são as pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia. Nós conhecermos as pessoas, sabermos como elas são, a experiência que ela tem, até onde ela pode ir, o que ela não consegue fazer, eu acho que é o principal, né? E depois vem toda a parte estrutural, né, para a gente poder fazer. Tem outras questões também, que depois a gente pode até comentar, que vem até questão de riscos psicossociais, mas eu acho que se a gente começar por aí, já conhecendo as pessoas, elas estão preparadas, fator humano, acho que já é um grande ganho, né, e é sucesso sempre, né? Eu lembro que a gente fez um relatório para você de adequação da NR 35, deve ser em meados de 2014, 2015, já tem um bom tempo. Você acompanhou isso e depois você efetivamente pôs a mão na massa e fizeram essas adequações? Fizeram adequação, fizeram linhas de vida fixas, facilitou muito porque foi uma época que a chuva parece que começou realmente a fazer estrago, né? Eu lembro quando eu fiz engenharia, o meu professor falava, nunca vai chegar nesse nível de chuva e tal. E de repente, aquelas tempestades assim, que vem a chuva, leva tudo quanto é telhado e depois depois vem de novo. Aí você está tendo uma chuva dessa por ano, mas bem forte por ano tem. Mas acho que esse ano ainda não foi tão ruim quanto há um ano. Nossa, esse ano teve uma chuva muito forte. Mas teve uma que destelhou muito, porque foi muito vento. Mas o que acontece com isso? A natureza está aí, né? A gente vai se adequar. Então, a empresa, na época, ela tinha muitos anos atrás uma estrutura, mas teve que refazer tudo, né? A nossa dificuldade antes era que uma telha soltava, então entrava muita água dentro do processo produtivo e parava a produção, a gente tinha sérios tipos de problemas lá, porque acabava que chovia nas pessoas, no produto, no chão, né, que tinha um risco de escorregar, e era uma série de inconveniências de logística também.
Com a questão da linha de vida implantada e o pessoal já preparado para subir quando precisava, quando o tempo, né, dava a possibilidade dentro da norma, né, Já e havia um tudo, preparo. já tinha um preparo, já Sim. tinha um material pronto para subir, então era muito mais rápido. E às vezes por baixo também a gente conseguia fazer um paliativo para não parar tanto, né, mas era muito melhor. E aí, o mais legal de tudo, né, que isso começou a despertar em vários lugares, não só nessa empresa que eu passei, né, a importância de se fazer uma estrutura bem feita já, porque isso é um ganho, né. E aí, todos os projetos futuros de galpões que vieram a ser construídos... Já começava a pensar na linha de vida, porque no ponto de ancoragem, né, para é poder questão do custo, né, é muito barato fazer um projeto cheio já, pensando na norma, ponto de ancoragem, estrutura, uma empresa já, né, pronta para estar ali atuando, do que faz o galpão, aí depois vai tem que adequar, e aí fica caro. Muito mais E caro. pelo histórico, você sabe que vai precisar, igual contradizendo o que o professor falou, nunca. Eu tenho medo dessa palavra quando a gente vai para as áreas. Pode ser mais frequente ou menos frequente, mas esteja preparado se acontecer. Tem alguma... a gente também, a gente vem de uma mentalidade muito forte que a gente aprende. Porque a segurança do trabalho a gente aprende fazendo, né? Tem que ser dinâmico. Tem que pôr a mão na massa. Quem forma hoje tem a bagagem, tem muita tecnologia, IA, tem acesso à muito, informação. tem muito do que há 25 anos atrás. Mas a experiência, ela conta muito, né? Sim. Eu acredito que quem forma hoje está mais bem preparado que o pessoal da experiência, que teve que... Né? Não, quem forma hoje tem, mas... Hoje eu acho que tem produzido bastante profissional com pouca qualidade. Mas eu acho que não é... Eu penso assim, olha, a experiência ela vale quando ela é direcionada, aplicada do jeito certo. Então, muito do que a gente tem de avanço é justamente pela experiência vivida, às vezes pela dor, ou às vezes por demanda obrigatória. Aí a gente precisa evoluir. E não tem como. Nós vamos evoluir, porque o mercado evolui e a gente está fora, né? Então a gente precisa evoluir. Mas se a experiência não for utilizada para esse fim, ela é utilizada no negativo. Sempre foi desse jeito, por que vai mudar agora? A visão daquele, fiz daquele jeito, nunca deu errado, por que vai dar agora? Mas assim, voltando o que você falou que é importante, com essa experiência que a gente tem, porque quando a gente está bem verde ainda, a gente quer fazer tudo. Pega a norma e fala, tem que ser assim, é muito rígido, assim. Tá. Aí com a experiência a gente a gente começa a entender que tem formas e formas de fazer. Onde a gente pode dedicar energia que vai causar o efeito. Onde você pode dar uma flexibilizada ali, que pode... mas dentro da norma você consegue. Por quê? Porque também evolui a tecnologia, formas de fazer, as telhas, né? Por exemplo, antigamente os galpões todos eram muito amianto para tudo quanto é canto. E assim, hoje tem estruturas de telhado que facilitam você fazer uma linha de vida não tão onerosa quanto telhados antigos, né? Sim. Tem dispositivos hoje no mercado que possibilita, né, você fazer todo o trabalho de uma forma muito melhor do que os telhados antigos, com aqueles sheds enormes, aí você tem que fazer um outro tipo de estrutura. Então, isso ajuda. Então, quanto mais vem tecnologia, conhecimento, experiência, a gente, até para engenharia montar um projeto, você consegue até falar, poxa, não vai ser tão caro assim fazer um sistema de linha de vida, de segurança de queda, em relação. Então, E tem as vantagens depois, né? Hoje os telhados já estão até pensando um pouco também na energia fotovoltaica, né? Que a pessoa precisa acessar. Então, ele já coloca as linhas de vida também pensando que futuramente pode ter ali uma placa de solar, alguma coisa desse tipo. Exatamente. Um ponto que telhado, a gente falar de telhado, você tocou no assunto de cadeirinha. Hoje em dia se pensa, já se constrói os prédios com pontos de ancoragem. Sim. Né? Já tem os pontos definidos já de ancoragem. Até pensando em limpar vidro, limpeza de vidro, né? Limpeza de com certeza. Fachada. Mas assim, de alguns anos para cá, né, ainda existem muitos situações. Quem está fazendo esse tipo de projeto não tem aula, né? Porque é obrigatório, né? Acho que tem uma lei que obriga, ou não, Isaac, para poder colocar no prédio quando a pessoa for limpar. Não é obrigatório, mas se precisar limpar uma fachada, a pessoa tem que adequar. A norma coloca que para fazer o serviço de manutenção e limpeza tem que garantir a segurança. Agora, durante a construção do prédio, e ainda mais quando tem contratação particular,
o prédio é meu, eu construí, eu defini quais recursos que eu vou usar, então Talvez, fica nebuloso. Depois só para adequação. Talvez esse seja um ponto, né, que a gente às vezes precisa amadurecer enquanto normativa, dentro dos projetos, já vir com uma lei que aquilo já tem que ser feito, porque a partir do momento que se tem um prédio que ele é pintado, ou que precisa, de depois vai precisar pintar de novo. Já deve ter, porque como já está na estrutura, né, o ponto de coragem já está na construção do prédio, é muito melhor do que você fazer uma estrutura depois, né? Que aí você tem que ter outros tipos de garantia. Tem que fazer um teste lá, tem que fazer um ensaio, tem que ter uma RT, tem que fazer um... E tem um pessoal também que eu estou escutando na internet que eles também fazem esse tipo de trabalho, eles implantam tudo, tem todos os testes, tem até laudos e tudo, né? Mas demanda mais custo, né? É um custo a mais depois. Isso que eu ia falar. A realidade hoje, eu posso ter uma estrutura muito boa, eu posso contratar uma equipe de alpinista industrial e eu vou gastar X. Não, mas se eu contratar a empresa do fulano ali e tal, ele tem um rapaz lá da cadeirinha que ele resolve o meu problema. Eu não tenho nem o ponto de ancoragem, eu não tenho uma certificação, e aí é onde a gente entra na prática a questão das diferenças, né? A ENER 35, ok. A ENER 18 vai tratar pincelar alguma coisa, porque a ENER 18 é um guarda-chuva enorme, né? Ela trata de vários pontos, equipamentos, várias coisas. E aí entra justamente a questão da diferença que a gente está falando agora, da IRATA, que ela constrói mentalidade. E na sua visão, então, a pessoa que fez o curso de IRATA, ela está mais bem preparada para poder atuar em altura do que a pessoa que fez ali um curso de ENER 35? No básico, sim. No básico. Por quê? Assim, de cara, sim. Primeiro que para ele fazer a certificação, ele tem que aprender a estar na corda. E isso é um curso que ele vai fazer dentro de uma empresa que vai fazer essa multiplicação e tal. Então ele faz o curso, ele é avaliado dentro desse curso para ver se ele tem as condições mínimas para ir para a prova de certificação, que é outra pessoa, a entidade que vem fazer essa certificação. E aí sim você é avaliado dentro daquilo, né? E não é fácil, né? O curso realmente ele é exigente, né? No nível 1 já é exigente, você tem que fazer, se não me engano, 21 procedimentos dentro da estrutura e não pode ter falha, né? Você tem alguns pontos de observação, mas são 3 pontos de observação. No quarto você já é eliminado. E se tiver uma falha grave, você leva de cara, independente do curso, do tempo que você ficou fazendo, né? E é um curso muito mais caro do que um curso de ENER 35, exatamente. né? E a mão de obra também é mais cara, porque é isso que a gente está falando. A gente está contratando mentalidade, a gente está trabalhando expertise, está contratando equipamento, está contratando investimento, né? E aí, quando você vai para a galera da cadeirinha, não estou demonizando a cadeirinha, não é isso, e nem estou falando que os profissionais são menos preparados, não é isso. Eu estou falando no sentido normativo, tá? Mas, se você for comparar o índice de acidente de acesso por corda com o índice de acidente envolvendo trabalho à altura, né, fora acesso por corda, que envolve cadeirinha suspensa, por exemplo, o índice de cadeirinha suspensa de acidente é muito maior, né? Por falta de fiscalização, falta de preparação, falta de inspeção da própria cadeirinha, né, para saber se ela está... A própria mentalidade que você falou. Até então, pelo que a gente vê da 35, o rapaz é eletricista, ele é pintor, ele vai fazer limpeza de fachada. Esse é o foco dele. E entra o trabalho à altura como um complementar, mas o foco eu tenho que limpar, eu tenho que fazer a parte elétrica e eu tenho que dar manutenção. E pelo que a gente está vendo do IRATA, do acesso por corda, não. Você é o especialista no acesso por corda e complementa a função que você vai fazer lá em cima com a pintura, com a elétrica, com o salvamento. Na verdade... Essa é uma dúvida que eu tenho também. Não. Na verdade, eu sou especializado em alguma coisa, por exemplo, eu sou soldador e eu vou lá e faço acesso por corda para aprender a soldar usando a corda, ou eu sou acesso por corda e aprendo a soldar ali. Não. Então, assim, eu acho que a vertente é a mesma. Se você é especialista no assunto, depois usa a corda para poder atuar. O que a gente tem que ter em mente é que, por exemplo, a ENER 33, né, espaço confinado, e a ENER 35, eu falo que são normas condicionantes. São normas que me dão condição de estar onde eu preciso estar para eu exercer a minha função fim. Então, por exemplo, eu sou um soldador, mas eu preciso estar no ponto X.
qual é a estrutura ou qual é a dinâmica que vai me permitir estar lá. Acesso por corda. Então eu vou me certificar para acesso por corda para eu exercer A sua parte profissão. da minha profissão. E aí é assim, A gente pintura, fala que isso também, que a 35, ela não é uma profissão em si. Não. Ela é um acesso para alguma outra ela profissão é que a você se especializou. autorização para eu poder trabalhar acima de 2 metros. Chegar onde eu Exatamente. preciso pra Agora, receber o que eu vou fazer lá depois... Depende de chegar onde eu preciso, porque dependendo de onde for, eu preciso da certificação. Aí a NR35 só já não vai me servir. Ela Dependendo só, for, exato, tem que entendeu? corda. Então, e aí vem. E o que entra em conflito muitas vezes, porque dependendo do que a norma diz e o que a certificação diz, ela, às vezes, uma entra em conflito. Por exemplo, a questão aí que a gente estava discutindo antes aí do tempo de... As validades. Das validações, da reciclagem, né? A certificação, ela é 3 anos. E está lá no anexo que a empresa poderá, que é aquilo que a gente estava discutindo, poderá dispensar a 33.3, eu acho, que é lá a parte de treinamento bienal e tal. Só que as empresas... 35.3, Ele dispensa o curso da ENE 35 se reciclagem. você tiver o curso irado. Mas a prática ninguém faz, cara. Na prática todo mundo renova a 35 e renova a certificação. Na prática. E Né? o medo do fiscal, né? Eu acho que é mais o medo. Mas eu acho que nem é tanto isso. Talvez eu despreparo Não, mas é também porque do entendimento faz parte da também, certificação, né? Como a gente Tem tava outras questões na discutindo NR35 que são importantes também. Sim. Né? E na dúvida, vai aumentar o fator de segurança? Vai. Com certeza. É melhor fazer por mais do que fazer Porque por nem menos. tudo, às vezes, trabalho à altura ou é só por corda. Tem outros tipos de acesso, né? E outros tipos de trabalho que a pessoa tem que ter outro tipo de conhecimento, né? De amadurecimento também para trabalhar. Mas só para eu não ficar feio na fita, né? Não ficar mal com a galera da cadeirinha aí. A cadeirinha, ela é uma ferramenta importante, um recurso Sim, importante. muita gente Ele é um usa ela. recurso limitado. Né? Inclusive para pintura vertical, de prédio, né? eu acho que Exatamente, ele é vertical. E a cadeirinha, ela tem uma característica que também dificulta um pouco a questão do resgate, pelo peso do equipamento, pela dinâmica de trava e tal. E assim, é um equipamento mais pesado para se movimentar. É claro que a pessoa já está acostumada e nós temos vários modelos. A cadeirinha, ela é prática? Para algum tipo de trabalho, sim, mas é muito limitado. Né? O que o acesso por corda tem... Dá uma versatilidade maior. Muito maior, né? O resgate no mais acesso essa por corda diferença. é muito né? mais amplo, né? Só que aí entra também a questão da análise de risco. Né? Entra também a questão da supervisão qualificada, muitas vezes. Não? Então, às vezes o pessoal vai lá, coloca contrapeso, lata de cimento, lata com pedra, areia, e tá lá. Muitas vezes a corda da corda de segurança, ela acaba no meio do prédio e o cara continua descendo. Chega uma hora que o trava-queda solta da corda. E ele tá lá, tranquilinho. Né? Os EPIs, muitas vezes, que são direcionados para a construção civil, não são especializados como o do acesso por corda. Eu ia até te perguntar isso. E questão de equipamento, é diferente? Nossa Senhora, o universo é outro. O universo é outro. Hoje você tem fabricantes de tudo quanto há. Você tem trava-queda de uma infinidade de modelos. Você tem o ASAP, que é o que corre na corda livre e tal. Você tem sistema agora, a grande maioria, polia mecânica com uso de parafusadeira, por exemplo, né? Que tem muita importação vindo aí. Você coloca a furadeira lá, então Já tem uma reduçãozinha, você sobe e desce e tal. Então, hoje em dia, o mercado está se abrindo de uma forma e outra, né? Placas de ancoragem, sistemas de redução, até as próprias cordas. Você tem corda de tamanhos, né? Tudo em milímetro, variados, tipo de capa. Flexibilidade. Tudo, entendeu? Corda Então, estática, semi-estática. é outro universo, cara. 12 milímetros, 8 milímetros, 10 É outro milímetros. universo. Hoje em dia você tem a confiabilidade de uma corda para fazer uma tirolesa de 30 metros de lance, entende? Para fazer resgate, né? Esse pessoal que eu estou te falando, essa certificação internacional, que essa empresa lá de Pernambuco tem, que os caras ficaram em terceiro lugar no último torneio da Petios, né? E tal, que é uma empresa extremamente voltada para esse tipo de desenvolvimento e tal.
eles trouxeram para o Brasil essa questão do resgate. E isso entra tirolesa, entra tipo de polias variadas, tipo de equipamento com distorção de corda diferente, cintos de segurança de modelos variados, cada um com uma função, com conexões variadas, cada um com uma... Então, assim, é um outro universo, cara. É mais um outro leve, patamar. Exatamente. Cada um pensando em um determinado cenário. E aí, se a gente consegue utilizar aquele... Por exemplo, tem cinto que ele tem a cadeirinha. Antigamente era o Baudrier, né? Que era só a cadeirinha que era utilizado para o esporte. Hoje em dia, o cinto paraquedista já está acoplado àquela cadeirinha. E aquela cadeirinha... Tem vários modelos daquela cadeirinha. Tem só a fita, tem uns que são acolchoados, tem uns que tem fita de ancoragem em cima. Para poder pegar espaço afinado? Exatamente. Então, equipamento voltado para isso e cada vez mais para atender a necessidade do mercado. Sim, a gente hoje é até parceira da UltraSafe, eu vejo que eles criam uma linha muito específica para acesso por corda. Então, todas as empresas hoje que são fabricantes, eles dão uma atenção muito especial para o acesso por corda, justamente por causa disso que você falou. É um tipo de função mais valorizada e mais elitizada também, né? E outra também, o equipamento é mais caro, mais exigente, também. Porque vai mais colocar o trabalhador em uma posição ou em uma condição de extremo risco, né? Primeiro que ele já trabalha sobre o risco pleno da queda, né? Ele tem uma corda de trabalho e a certificação ela é implacável com relação à redundância, né? Sim. Que é o que a gente chama de redundância. E para isso existe todo um contexto de... Porque não é só o equipamento. O acesso por corda deixa o cara com o status de alpinista industrial? Sim. Seria isso? Alpinista industrial. Aí ele tem nível 1, nível 2, nível 3. Né? Alpinista industrial. Que hoje em dia está cada vez mais presente dentro das indústrias. E por que tem essa gama de equipamentos? Porque a necessidade de estar atendendo cada vez mais tipos de trabalho voltados para isso exigem a adequação de alguns tipos de equipamento. E aí vai desenvolvendo equipamento, cinto de segurança, tipo de trava-queda, ancoragens. Ancoragem variada, cara. Mas é isso que é bonito, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Talvez um tipo de engenharia de fora, que se constrói, sei lá, galpão lá nos Estados Unidos, e aqui não tem esse tipo de tecnologia. Aí vem esse tipo de galpão. E aí, como que vai fazer? Porque às vezes não tem isso. E aí, porque você tem que se adequar para você fazer todo o trabalho. Então, as empresas acabam se adequando e vai crescendo esse range. Uma coisa que eu acho que é importante, o Rodrigo pode até falar sobre isso, que uma das coisas que eu acho que tem que dar atenção é os tipos de equipamentos que se compram. Às vezes a empresa compra um cinto, mas aí ela compra outros dispositivos de outra marca que não é compatível. Tá, mas hoje acho que não pode, né? Se você, por exemplo, comprar o cinto, tá lá abaixo, tem que ser igual. Mas é só os... Mas acho que não vende separado mais, vende talabaste com cinto, vende separado? Não, mas aí tem outros que vai fazendo aquele Frankenstein, né? Mas aí não tem obrigatoriedade pela norma. Você pode usar outros. Obra civil. Não, mas assim, às vezes não é tão compatível. E aí, mesmo assim, fecha os olhos e vai com esse mesmo. A construção civil, ela tem ela é mais, como fala... Restrita? Não, ela é mais flexível, né? Ela não olha muito questão, ela olha muito preço, custo. Então, quanto mais barato... Muda muito, né? Mais uma barato. Obra aqui, uma obra ali. E eu já vi em obra, também tenho experiência. Eles aproveitam muito uma coisa da obra. Perde-se muita coisa. Mas vamos lá. Então, no final, tem outra obra. Aí, o que já tem... Continua, aí compra. O que falta, compra e compra mais barato. Outra cotação de outro fornecedor. Que é mais barato. Que compra mais barato. Mas eu acho que a característica disso... Mas isso não é bom, né? Mas pode... Porque é o que a Renata está falando. O que acontece? Geralmente, obra de construção civil são obras... é muito dinâmico. A evolução de obra vai exigindo cada etapa da obra, né? Às vezes você começa a obra aqui, ela vai evoluindo, mas esse início ainda continua com risco, e você começa a criar riscos segmentares até o final da entrega da obra. Só que isso é muito dinâmico. Então, qual que é a tendência? Eu vou tentar comprar um equipamento que me atenda para tudo. É verdade, entende? Eu não tinha pensado desse jeito. Só que tem uma questão, será que está todo mundo preparado para usar aquele equipamento? E será que aquele equipamento... O problema é o seguinte, ele compra o barco mais barato para atender o início da obra e depois ele pega esse equipamento e tenta levar ele até o final da obra. Linha, até de fornecedor, né, para toda a cadeia até a cadeia de montagem, de toda a montagem da obra.
e ter, inclusive chamar, eu gosto muito, sempre quando eu faço alguma coisa, eu gosto de chamar o fornecedor ou o representante do fabricante para treinar as pessoas, não só na NR, que trabalha de altura e tudo, mas no manual mesmo do equipamento, de todas aquelas partes daquele sistema de segurança, porque a chave está ali, né? E ali já facilita muito, né? E diminui o risco. Mas tem uma outra característica. A construção civil também, ela é uma... Não estou dizendo que é todas, tá, gente? Assim, acontece, mas tem... A gente sabe. O que eu vejo é o seguinte... Existe uma diferença aí também. Não estou falando nem... É uma diferença, né? A construção civil e a indústria... São distintas, são bem diferentes. Então, é bem distante uma da outra em questão de segurança. Tudo, porque a dinâmica ela é diferente. A construção civil, se você for olhar até vamos colocar assim, o nível escolar, tá? Eu não estou nem falando se é ruim e tal, mas eu digo assim, às vezes as pessoas têm um nível escolar baixo. Sim. Mas são profissionais porque já executam aquilo há muitos anos, são excelentes profissionais, né? Você vai querer dar o mesmo treinamento que você dá para esse nível de profissional, por exemplo, daquilo que você pega numa indústria, que muitas vezes você vai separar o tipo de treinamento. O mesmo NR35, ela tem uma visão operacional para a equipe do chão de fábrica, a gente chama de chão de fábrica, que é os caras que executam mesmo, que estão ali na ponta da lança o dia inteiro e tal, e para a equipe gerencial. Então, o que o gestor precisa entender dentro da NR35? Que os funcionários que são subordinados a ele vão estar sujeitos ou vão passar que ele precisa estar preparado para atender esse tipo de pessoal. Por exemplo, a construção civil não tem muito isso não, né? Você pega lá o carpinteiro, mas você sabe por quê e tal. Acontece isso assim? Na minha visão, Rodrigo, o que acontece? Você está lá na indústria, o seu funcionário... Ele é fixo, ele vai ficar ali com você a vida toda. Então é o cara que, se acontecer qualquer coisa com ele, o dono vai se responsabilizar. A construção civil é itinerante. O cara chegou ali, construiu um pedacinho, a parte dele acabou, aí ele vai ficar ali responsável por uma coisa, já vai embora para outro lugar e outro fica. Então, assim, não é pessoas que ficam. Então você vai dar muito mais cuidado para a pessoa que fica, você vai ter um nível cultural muito melhor da pessoa que vai ficar ali com você o tempo todo. Vai investir, inclusive. Investir muito em treinamento, do que aquela pessoa que vai vai ficar ali, sei lá, 20, 30 dias, depois vai para outra obra, ou nem fica mais, vai ser dispensado, é contrato temporário. A própria rotina também, como o Renato falou, dentro da indústria, você já sabe como que é o galpão, você já sabe como vai ser o acesso nos telhados para quem tem os procedimentos. E outra coisa, tem a cultura da empresa que a pessoa é colocada dentro da cultura. Cultura é importantíssimo. Cada construção vai ser um modelo de prédio, vai ser uma altura, vai ser um acesso, vai ser uma localidade, vai ser um tempo de trabalho. Às vezes o cara vai ficar só 20 dias, cara. E aí você vai investir um treinamento caro, equipamento caro, vai ficar 20 dias e vai embora. Impacta na indústria também? Porque você contrata uma empresa para prestar serviço. Aí o cara, a empresa chega lá, beleza, olha, eu tenho 30 funcionários. E eu tenho uma empresa, vou lá, sua expertise em telhado. Só que a cultura de segurança da empresa, ela não está alinhada com a cultura da contratante. Exatamente. E aí gera conflito. Você tem equipamentos top, você tem uma equipe treinada top, exemplo, acesso por top, mas a cultura não está alinhada. E aí, o N3, que é o cara que ele é o supervisor, geralmente ele é um cara extremamente preparado para o acesso por corda. Mas eu vejo que há oportunidades para que essas pessoas estejam preparadas para onde vão atuar. Muitas vezes eles, em determinadas situações, eles não se adaptam à empresa que eles estão prestando serviço. E isso reflete na equipe dele, reflete no trabalho que ele está executando, reflete na confiança da equipe dele e na confiança do contratante. E aí é uma coisa meio que pega. Então não é só uma particularidade aí da construção civil, não. Eu vejo que de forma geral... Você precisa ter ideia como é que o negócio é tão abrangente. A gente tinha uma parceria com uma empresa de cinto de segurança que forneceu alguns cintos pra gente, um cinto muito bom. E aí, alguns funcionários de alguma empresa vieram fazer o curso, que eu falei, pô, mas o cinto que a gente usa lá não é esse. Esse aqui é confortável, o que a gente tem lá, né? Não passa mais segurança. E já criou até problema do cara depois chegar lá na empresa dele e reclamar, não, a gente não quer esse cinto que é o cinto que a gente fez um curso lá na empresa. Então, mas aí, Reinaldo, o que a gente precisa será que a gente está preparado para entender qual é o nosso cenário? Muitas vezes as empresas não entendem isso.
Eles querem os tops. Eu quero o cinto top. Às vezes o cinto top ele é pesado, ele é caro, ele vai se desgastar muito rápido, ele não vai atender o profissional e ele não tem a necessidade que aquele profissional está usando aquele cinto. Não, sim, cada profissão tem o seu cinto específico. Assim como o treinamento. Então, por exemplo, a gente que trabalha com treinamento... Assim como tem um muito ruim também que... Não a tendência é sempre economizar, né? É sempre economizar. Os fitinhas lá que aqueles Brasil... Não tem nem 5 pontos. Deus, o cinto não tem nem 5 pontos e aquele machuca os caras. Cadê o cinto pra gente? Tá vindo o container aí. Falei, tá vindo o container? Tá. Qual que é o seu? Eu pego qualquer um. Eu uso ele até o final da obra. Depois ele joga dentro daquele malão lá e fica aquilo lá, entendeu? E a gente recebe aquilo, entendeu? É tenso o negócio. Foi o que eu disse, né? Aí a empresa precisa repor, porque não tem a quantidade que tinha antes. Aí compra de outro modelo que não conecta com aquele outro, que ele tem. E aí vai, né? E aí precisa sempre por isso que tem as autorizações, aí vem a parte da segurança para olhar e falar para a empresa, né? Olha, nós estamos aqui, infelizmente, vamos ter que ter um custo a mais, mas não tem como, né? Só que o mercado ele está se adaptando, tá? Existem algumas marcas que antigamente você comprava cinto e tá lá, válido 5 anos da fabricação. Então, se você compra aquele cinto e ele fica no seu estoque durante 2 anos, você já perdeu 2 anos de uso. E o cinto está excelente. Às vezes são pessoas com alto índice de cuidado, né? O pessoal é cuidadoso e não sei o que, e guarda bonitinho e tal, e usa pouco, e ótimo, maravilha. Só que você perde o cinto, e aí faz com que o empregador tenha custo. Mas o cinto hoje perdeu o CA, né? Agora vem a validade da fabricação, né? Mas eu não estou falando do CA, eu estou falando o seguinte... Da fabricação. Fabricação. Existe o tempo de fazer a validade do cinto. São 2 datas importantes dentro do equipamento de segurança. Primeira é a data de fabricação. Segunda é a data de validade do CA. Quando você compra um equipamento... O cinto que perdeu o CA. Mas quando ele perde... Os acessórios que os acessórios. O cinto continua com o CA. Não, mas é porque você está falando outra coisa. Na verdade é o seguinte, o cinto de segurança hoje, antigamente era EPI. Hoje não é mais EPI. Hoje é SPIQ. Sistema... Proteção individual contra isso que eu falei para chamar ele, gente. Porque SPIQ e SP... também. Então agora é sistema individual e sistema coletivo, né? O sistema individual... Porque o que a norma não muda? O profissional, quando ele vai receber a energia da queda, é no máximo 6 kN profissional. Só que, vamos pegar os universos que a gente tem. Eu tenho trava-queda de fita, trava-queda de cabo de aço, eu tenho trava-queda retrátil, eu tenho talabarte retrátil, eu tenho talabarte com absorvedor individual, eu tenho talabarte duplo com absorvedor só. Eu tenho uma série de equipamentos aí de ligação. Então, o que as empresas fazem hoje? Ela pega um cinto, manda tudo que ela tem ali e fala assim, olha, eu quero que certifica isso para mim com todas essas conexões. Aí, gera um CA para cada equipamento que está lá. Não é mais um EPI, é um sistema contra queda, né? Então, por isso que hoje você pega um cinto, você consegue dentro da mesma linha do fabricante usar vários conectores, vários tipos de talabarte, porque ele já foi certificado dentro daquela linha. E cada fabricante vai fazer o seu. Você acha que eu vou fazer certificação com o equipamento dos outros? Lógico que não. Com certeza vai fazer o seu. E a compatibilidade também. Poxa, então cada um faz o seu. E como que... Vamos lá, vamos dar um exemplo. Olha para você ver. Vamos supor que a gente vai judicializar esse negócio. Um profissional, ele estava usando um cinto com um tipo de conector, por exemplo, uma argola de metal e um talabarte lá com outro tipo de... E vamos supor que por alguma razão deu problema. De quem é a culpa? É do fabricante do talabarte ou do fabricante do cinto? E como que eu vou judicializar isso? E como que eu vou assumir isso? Então, eu garanto aquilo que eu fabrico. Então, hoje em dia, não se aceita mais fabricantes diferentes entende? Só que isso, cara, é meio que... Na prática é complicado. E se você for olhar o universo hoje, é diferente, é muito complicado você manter isso, né? Mas... ainda assim, as empresas de maior porte, elas ainda conseguem, justamente pela dinâmica, cultura, peso. Mas se você for olhar as menores... compra também, né? Porque fecha um pacote e com preço melhor. Compra com preço muito melhor.
compra com preço... Não, mas né, ele associa uma responsabilidade também que eu tenho uma reputação grande, um histórico bacana, eu vou perder meu histórico porque eu deixei de comprar o acessório correto. É mais fácil eu gastar, é mais fácil eu ter um plano de compra e reposição. Eu vou além, tá? Eu acho que porque as empresas maiores obrigam os caras a fazerem. Vou te falar por quê. As empresas maiores passam por auditoria. E todo processo ele tem as entradas e tem as saídas. Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. E se pegar, por exemplo, esse tipo de falha, é uma não conformidade. E para uma empresa multinacional, por exemplo, uma não conformidade é uma exposição negativa. Né? Porque eu tenho perder certificação e geralmente eu já tenho o manual, é um manual ou cartilha, ou procedimento operacional padrão, ou hack, dá o nome que você quiser. Eu tenho já uma diretriz do que você precisa e como para prestar serviço para mim. Quando você está fora e eu deixo ou eu não vejo e isso aparece em uma outra oportunidade, é problema para mim. Sim. Então geralmente as empresas não deixam, não é porque eu te entendo, não, é porque eu não posso, porque é normativo. Ok? Ou é procedimentado. E aí força a barra. Mas de forma geral, você ainda acha muito. Ainda. Vamos mudar aqui um pouquinho o assunto então. Já que você já foi técnico de segurança de empresa, você é engenheiro de segurança de empresa, quando você recebia terceiro, como é que era a fiscalização? Você atuava ali no processo de verificar os documentos? Como é que acontecia isso lá? Não, sim, claro. A empresa terceira tem várias etapas, né? Mas falando especificamente dessa parte de trabalho à altura, além de toda a parte de documentação, do AS, dos treinamentos, né? Então, assim, quando eu tinha essa frente de serviço na minha responsabilidade, eu colocava um técnico de segurança meu, da empresa que eu trabalhava, junto com um técnico que às vezes tinha, outras não, né? Tem hora que as empresas não têm um número de pessoas suficiente e o contrato também não absorvia um técnico. Então, acabou que o técnico da empresa que está contratando, que era o responsável. Então, esse era um trabalho que a gente pedia para a empresa fazer, mas muitas vezes não faziam. Então, a gente forçava a fazer o checklist e tudo, né? Verificar os equipamentos estão de acordo. Então, assim, é muito difícil, assim, a gente liberar um trabalho em altura é muito seguro, né? A gente liberar um trabalho em altura sem fazer esse tipo de conferência, sem avaliar se a empresa tem as documentações de acordo com o que foi. Muitas vezes acontece de fazer um contrato, vem o contratante, né? A pessoa responsável da produção, que seja contratante, junto com a segurança e a empresa, e faz um escopo de trabalho. Quando chega no local, o escopo muda. Então, muitas vezes não avisam. Então, assim, por que a gente tem que estar sempre lá? Porque qualquer coisa que dê diferente do que foi planejado, tem que parar e voltar para a gente refazer aquela nova forma de fazer. Ou seja, o seu técnico acompanhava o trabalho o tempo todo. Eu sempre fiz isso, porque o trabalho à altura... realmente não pode deixar. Na segurança a gente coloca, é mais fácil ter redundância, estar seguro, estar fazendo, do que contar que está certo, que vai funcionar e deixar na mão. Normalmente uma empresa que é multinacional, eu focava. Eu pensei. E outras empresas também, eu sempre focava quando tinha trabalhos especiais, seja de elétrica, espaço confinado, ou trabalho em altura, e às vezes todos juntos. Já deixava um técnico disponibilizado para esse tipo de atividade, porque realmente não tem como, né? E é isso, a gente está ali supervisionando, dando suporte para ser o melhor, né? Porque pode acontecer, né? De ter uma falha, uma coisa e é isso, é sempre acompanhar. Tem um lado até bom. A maturidade for homogênea, né? Tem um lado bom, geralmente, assim, empresas maiores, os prestadores de serviço geralmente são prestadores que já têm uma vivência dentro da companhia, né? Unidades contrato, diferentes. Né? Você contrata anos, às vezes a mesma empresa dá contrato de manutenção lá. Cara. Você contrata expertise. Tem empresas, eu vou dar um exemplo, na empresa de mineração que eu trabalhei, geralmente são as mesmas empresas que prestam serviço naqueles equipamentos, porque eles já têm o know-how daquele equipamento. Isso facilita, né? Tem o histórico daquele equipamento. Já vivenciam, já demonstraram capacidade de prestação de serviço, e são prestação de serviço, assim, vamos falar assim, pesada, né? Equipamento pesado, uma responsabilidade muito grande. Então, geralmente, é comum de se contratar as mesmas empresas para aqueles equipamentos. Salvo quando eles já estão comprometidos ou não conseguem atender, mas mesmo assim, a empresa traz outras empresas que também têm know-how
para fazer aquele trabalho que já tiveram experiências boas ali. Isso eu estou falando de empresa grande. Não, mas o que você já falou também, a própria cultura. Porque às vezes tem o know-how, tem o conhecimento, mas não se adequa à cultura do contratante, eu vou passar raiva. Não, eu já sei que o terceiro aqui já conhece o processo para entrar, sabe a documentação, sabe seguir as regras, compreende o nível de segurança e maturidade. Opa, não vou ter dor de cabeça, tanto para a entrada quanto para a tarefa. Cara, Ou seja, eu prefiro trabalhar com quem eu conheço. E outra também, isso é tão importante que até... porque assim, quando você pensa numa multinacional, e vamos pensar numa empresa que tem várias unidades pelo Brasil, cada unidade, apesar de ser a mesma empresa, ela tem uma cultura diferente ali. Ela tem umas particularidades, o trato com as pessoas, a visão técnica, o nível técnico, a visão de aplicação, isso tudo influencia na prestação de serviço. Essas empresas já dominam até isso. Olha, empresa tal, eles são mais, vamos pensar assim, eles focam mais nesse nível aqui. Eles nos cobram mais isso aqui. Ó, aqui a gente trabalha desse... Então, eles já, até isso eles conseguem se adaptar. Mas vamos pensar no geral. Geralmente... Quando a gente vai fazer a gestão de terceiro, quando passa por compras, já é uma empresa que demonstra o porte que está lá. Então ela tem que ter um porte que suporte prestar serviço daquele... Atenda a demanda. Daquele nível, atenda a demanda. Técnico, operacional e, vamos falar assim, comportamental. Que hoje em dia é uma ferramenta... que está em alta aí, né? O comportamental e tal, a NR1 vai vir... A cabeça das pessoas... Nós estamos especialista em NR1. Nós estamos até segurando um pouco aqui para entrar muito nesse pessoal, tema aí. A gente vai ter um podcast separado com a Renata, que é especialista na NR1. Ela vai contar tudo pra gente aí. Ela fez vários treinamentos, vários cursos na área. Bastante. Vai contar pra gente aí também um pouquinho sobre a NR1. Dediquei bastante, porque e é bonito, né? É Sim, uma norma que ela veio para... Faz uma diferença muito grande. Bacana. Mas o Rodrigo estava falando da questão das empresas e tudo, né? Eu tenho uma opinião também, assim, as empresas que são mais antigas e que já têm o costume, a gente também tem que reforçar o olhar. Porque as empresas, elas nos conhecem e sabem como nós funcionamos. E nós também sabemos como eles funcionam. Mas é ser humano, né, gente, ainda. E sempre tem uma coisa ou outra. Então, aquela inspeção, assim, como fala, de supetão, assim, de surpresa, ela tem que ser feita. Sim. E tem que ter um rigor. E as empresas, né, muitas têm regras de ouro ou procedimentos, né, que sejam, elas têm que ser aplicadas. Então, por exemplo, se eu tenho um procedimento que seja uma regra de ouro, que foi fazer um trabalho à altura e deixou de fazer qualquer coisa que estava combinado, existe punição, existe uma gestão de consequências, né? Mas para trabalho à altura, espaço confinado e elétrica, a gestão de consequência ela é bem mais pesada. Bem mais bloqueio são atividade de risco. Bloqueio também. Então, bloqueio de painel, essas coisas. Quando é empresa, sim, com certeza. Quando é empresa que vem e que já sabe qual que é o procedimento e, por exemplo, subiu e não conectou o cinto, realmente é uma punição bem grave, porque é um deslize. É um deslize, crítica, gente. Assim, porque tem muito, aquela coisa antigamente falava-se, né, na segurança, que é o camaleão, né, que as pessoas, elas é autoconfiança, né, igual você estava falando de cadeirinha. A autoconfiança na cadeirinha, igual, né, o Rodrigo falou que às vezes fica a ponta lá quase saindo. Mas é autoconfiança, porque ele já domina tanto ele não tem mais o medo de cair, ele já domina aquele equipamento, né? Então, essa autoconfiança é que pode atrapalhar, né, para o acidente acontecer, né? Que está em todos os níveis, isso, né? Então, assim, independente de... Lógico, quando a empresa já vem, já conhece, é muito mais fácil, já flui melhor, já sabe quais são os procedimentos e sabe que se cometer um erro, a consequência que vai ter, né? Que é diferente de uma empresa nova, que ainda vai se adaptar, né? Mas ambas os dois tipos de empresa, a gente tem que estar sempre com o olhar em cima mesmo, porque são seres humanos, né? O processo burocrático, geralmente ele é longo, né? Porque a empresa, para contratar alguém, vamos lá, contratou, foi lá no escopo, entendeu, tal, homologou, tá tudo certo, provou que dá conta. Ela vem, faz uma integração e cada empresa tem o seu tempo de integração variado, umas são 4 horas, 8 são 8 horas, outros são 3 dias, outros é uma semana, outros são hacks, vai pegar todos os assuntos isoladamente, vai tratar, treina todo mundo, depois vai lá, faz a capacitação, depois vem as autorizações. Sim. E paralelamente isso, a gente confere toda a parte de documentação.
Algumas empresas faz você mesmo, outras, é muito comum hoje, empresas que fazem todo esse armazenamento e essa gestão de documento, né, via online. A gente entra lá, faz essa conferência, então tá tudo liberado lá, então pra gente já foi, né, se tá liberado, alguém já olhou para nós, ok, não é mais a nossa função verificar, mas se tá ok, a gente dá segmento. E aí a gente parte para as análises de risco, que é um problema para tudo, né? Porque a análise de risco geralmente ela é realizada, mas é o que a Renata falou. Vamos supor que o escopo mudou ou o equipamento que o cara está mexendo, a ferramenta não é adequada, ele precisa mudar ali. Então eu tenho que retroalimentar o meu sistema. Sim. E esse retroalimentação, ela é dispendiosa. Não, e tem o fator tempo, porque eu tenho que terminar até tal dia, porque a produção tem que rodar. Aí, mas se eu for lá na segurança, eles vão pedir, não sei o que dizer. Aí começa a fazer. E aí começa assim, não, libera pra mim, ou então, o que você pode me ajudar? Eu falei, mas isso não acontece muito não, viu, gente? É só Rodrigo, nós já vimos que você é uma enciclopédia, né? Nós vamos fazer outros podcasts com você aqui, você tem muito assunto. Renata, daqui a pouco tempo, vai estar aqui conosco na NR1. Quero. Considerações finais. O que você tem a dizer pra gente aí do Rodrigo? O que você pode falar pra gente? O Rodrigo, ele tá em constante evolução, né? Eu fiquei quase 12 anos numa empresa agora e a gente vê a necessidade de melhora, né? Então a gente precisa sempre evoluir, é o que a gente está falando, né? Eu estou buscando evolução. Eu espero contribuir muito ainda para a profissão, né? E para os que estão vindo agora. E ainda espero aproveitar dos que já estão à minha frente também, para que a gente possa sempre aproveitar. Mas eu acho que quando a gente eu levo isso para mim, quando a gente ganha, eu ouvi isso uma vez, eu não sei quem foi, mas assim, ó, quando você vence, quem vence com você? E isso não pode ser só pessoal, porque eu até fui na feira e postei lá no LinkedIn, né? O crescimento é individual, mas a caminhada se faz em parceria. E é verdade, cara. Ninguém faz nada, não chega em lugar nenhum sozinho. Ninguém. E a gente tem que levar isso pro dia a dia. Até que ponto o meu ser humano, até que ponto o meu profissional vai ter que dar entrada para o meu ser humano para eu entender que as pessoas estão ali em plena evolução e que a gente precisa evoluir até nisso, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, ninguém vem sozinho, né? Quem vai vencer com a gente, ou quando eu vencer, quem vai vencer comigo? Eu espero e levo isso para mim. A gente deixa amigos, deixa companheiros, né? Eu espero que por onde eu tenha passado, eu tenha impactado positivamente as pessoas que trabalharam comigo. É claro, né? Ninguém é unânime e a gente também trabalha numa profissão meio caótica, né? Uma hora a gente é Deus, outra hora você... Eu costumo dizer, rapaz, que o técnico de segurança, ele se sente um vendedor de picolé, tem hora. Tem hora que você tem voz de decisão, de comando de empresa, você paralisa, né, grandes estruturas. A sua visão técnica é respeitada. Aquelas pessoas, qualquer movimento que eu fizesse era benéfico. Então eu sempre cuidei de pessoas. E com isso, além de tudo, eu me especializei em neurociência, neuropsicanálise, uma série de outras coisas relacionadas ao comportamento humano, porque eu fico me perguntando por que as pessoas se acidentam. E aí eu posso falar isso no podcast, eu tive uma resposta científica, porque não é empírica. É científica, por que elas se acidentam, que tem vários contextos, e isso me fez voltar para essa parte da NR1 e poder trabalhar com as pessoas a respeito disso, né, e poder me oferecer aí para poder ajudar as pessoas também e as empresas. Muito bom. Né, e agradecer de novo. Vamos ouvir essa história sua. E vocês, quais são as suas considerações finais aí hoje? Muito aprendizado, que a gente está falando, tem muito conteúdo, dá para render muita coisa, e vamos seguindo evoluindo. Exatamente, eu também fico com essa mesma fala aí, muito conhecimento, né, dos dois aí que estão bem à frente da gente aí na questão da segurança. Estamos juntos. Em breve eles estarão aqui novamente e no próximo episódio vai ter outra surpresa aqui, gente. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Legal.